Boa noite a todos. Boa noite. Que o amor, a paz de Deus e de Jesus possa estar sempre conosco. Eu gosto sempre de falar com vocês mais perto, porque somos irmãos. Mas fala aí, irmãos, quanto tempo eu tenho vindo aqui visitar vocês? Faz praticamente uns 40 anos que nós estamos aqui juntos. Vamos lembrar de quem? Talvez vocês não tenham conhecido. Dona Antônia. É a Dona Antônia, a mãe da nossa querida irmã, esposa do seu José, que já está no mundo espiritual, com certeza nos ajuda. Vamos falar do seu José, marido dela, homem batalhador. Que coisa linda! Quantos anos ele trabalhou por nós aqui nesse centro. Dona Marcelina. Quem não se lembra da Dona Marcelina? Aquela mulherzinha elétrica que praticamente colocou cada tijolinho nesse centro. Eu acompanhei tudo isso. Quando o centro era aqui, era uma casinha, uma tapera, uma coisinha insignificante, nós já estávamos aqui. Tem mais. O nosso querido irmãozinho Edmar. Quem não lembra dele? Ele chegava aqui com um sorriso nos lábios, sabendo que ele tinha uma doença e nunca reclamou. Passou para outra vida sereno, tranquilo. Então, vamos dar a nossa continência a esses irmãos que passaram por nós, a esses queridos irmãos que estiveram um dia aqui conosco e hoje estão no mundo espiritual. Tem mais um, seu Tomás. Quem não se lembra do seu Tomás? Seu Tomás. Não precisamos falar mais nada. Ele também foi um batalhador. Mas tudo bem. Vamos acompanhar todos eles no mundo espiritual e de dizer a Deus que os abençoe, porque Ele nos abençoa a todos os dias. Mas eu vim falar que é uma coisa um pouco mais importante. Será que é mais importante do que eu já falei? Não. É igual. Eu vim falar do medo. Do medo. Vocês lembram daquele servo que, com medo do seu senhor, pegou os 5 talentos e foi enterrar com medo de perder o dinheiro? Esse medo nós carregamos praticamente todos os dias. Temos medo. Vocês já ouviram, eu tenho certeza,
falar da síndrome do pânico. Que nome, síndrome do pânico. Eu já conversei muito, vocês vão me chamar de louco, não tem importância. Eu já conversei muito com os nossos irmãos e sempre como um cara que quer saber das coisas, eu pergunto. E um dia eu perguntei para o nosso irmãozinho, que sempre está com a gente, a síndrome do pânico. Ele falou, a nossa vida é uma continuação. Nós não vivemos uma vez só. É uma dádiva de Deus. E muitas vezes nós trazemos dívidas de outras encarnações, ou mesmo dessa encarnação, e escondemos de nós mesmos. Qual é o medo da pessoa que sofre da síndrome do pânico? Morrer. É o medo de morrer. Acontece o seguinte: quem tem o direito de tirar a vida de alguém? Deus. Ninguém mais. Mas os irmãozinhos com o qual nós já vivemos, muitas vezes devemos, contraímos dívida, vem no teu ouvidinho falar tudo aquilo que você tem medo de quê? De morrer. Então você entra em pânico. E eu perguntei para ele, o que fazer? Ele falou, senta, ter fé, rezar e dizer, eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para morrer. Vê se você morre. Vai ser um desânimo daqueles irmãozinhos que estão ao seu lado, no teu ouvido, falando coisas, e você entrando em pânico. Ele vai ficar desapontado. Sem dúvida ele vai desapontar. Por quê? Ele vai saber que você tem fé. Que você quer simplesmente reconstituir as dívidas que você tem com ele. Faça isso, você vai ficar em paz. Mas, tem uma coisa. O umbral está cheio de irmãos sofredores. Milhões. Também está cheio de socorristas. Só é socorrido aquele que levanta a mão e diz, eu quero. Enquanto você não quiser, fica lá. Tá bom para você? Tudo bem. Vocês vão perguntar, mas de qual livro que você tirou isso aí? De onde você tirou isso aí? Do livro da vida do mundo. O Manuel, que ele já esteve lá. Ele lembra aquele que foi socorrido e aquele que não foi socorrido. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar no medo. Nós temos uma vivência de medo. Vocês já notaram? Eu vou te dizer por quê. Muitas vezes temos medo de trabalhar. Vocês já notaram? Medo de trabalhar. Medo de falhar no trabalho.
Medo de ser despedido. Medo do trabalho. Temos medo. Mas de onde trazemos esse nosso medo? Volto a dizer, em vivências diferentes. Aquilo que você já viveu, ou aquilo que você está tendo premonição que pode acontecer. Mas de onde vem essa premonição? De dentro de você. Daquilo que você tem simplesmente dentro de você e não consegue sair. Mas por que você não consegue sair? Falta de confiança em você mesmo. Falta de dizer eu posso, eu quero, eu vou fazer, eu estou disposto. Medo de viver. Muitas vezes temos medo de viver. Mas por que medo de viver? Temos medo de viver porque estamos pensando que nós vamos viver até amanhã. Eu posso perder tudo que eu tenho, eu posso perder um ente querido, eu posso. E você tem. Continue dizendo. Está dentro de cada um de vocês. Medo de fazer amigos. Você tem medo de fazer amigos. Porque você vai ficar com medo daquele amigo que você vai fazer. O que ele pode fazer com você? O que ele vai ser na sua vida? Puxa vida. Medo. Medo de desapontar. É um dos principais. Eu vou contar a historinha para vocês. Medo de desapontar. Eu moro em Arapongas. Esses dias passados, 5, 6 meses atrás, eu estava na avenida de Arapongas, não sei se vocês conhecem lá, mas o sábado de manhã é bem corrido, é bem movimentado, principalmente se for no dia do vale, do pagamento, é até bonito de ver. Tinha um rapaz com cartaz encostado na parede, dizendo, me dê um abraço. Eu vi aquilo e encostei praticamente do lado dele e fiquei olhando. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ninguém abraçou. Não teve uma pessoa que abraçasse. Eu fui lá e dei um abraço forte. 5 minutos depois, 22 pessoas tinham abraçado ele. Por quê? Medo de desapontar. Medo de ser foco de alguma coisa. Que gostoso um abraço. Eu tive essa experiência. Então, vamos ser nós mesmos. Não vamos ter medo. Medo de quê? Somos filhos de Deus. Temos um irmão mais velho chamado Jesus. Que coisa linda. O Evangelho de hoje, vocês prestaram atenção? O amor, falou no amor. Falou no próximo. Que coisa linda se nós prestarmos atenção e dizer, eu amo meu irmão. Por que não dizer que eu amo você? Porque você é do meu sexo? Qual o problema? É meu irmão. Qual o problema?
é filho de Deus. Quantos espíritos irmãos chegam na mesa de mediunidade dizendo, mas você não pode falar comigo. Por quê? Porque você falou que eu sou homem e você falou que me ama, eu amo. Amo e sempre amo, porque é meu irmão. Medo de sofrer. Ah, eu não vou arrumar um namorado porque ele vai fazer eu sofrer. Ah, eu não vou ali, vou pegar uma gripe e vou sofrer. Ah, faz tudo com medo. Medo de pegar uma Covid. Ali dentro onde os médicos trabalham, na pandemia, foi atendido mais de 5, 8 mil pessoas. Nunca falaram para mim que lá dentro pegou a Covid. Nunca foi transmitido uma Covid de lá. E vieram muitas pessoas com Covid. Por quê? A fé, a vontade, a confiança em Deus. Eu sou filho de Deus. Ninguém me tira isso. Medo de ser incompreendido. Medo de ser incompreendido. Fulano, vai fazer uma prece ali para mim. Ah, eu não sei fazer, não vou me compreender. Não sei fazer, vou falar besteira. Faça meu favor, né? Vamos todos trabalhar. Medo da alegria. Medo de ser alegre, medo dos outros falarem que você é mais alegre, que você abraça todo mundo, que você fala com todo mundo, que você é alegre. Que coisa linda ser alegre. Como é bonito ser alegre, encontrar alegria dentro das pessoas. Medo da dor. Medo da dor. Só tem dor aquilo que merece. Quantas mulheres que estão aqui, na hora do parto, choraram de dor e riram, sorriram, abraçaram fortemente aquele serzinho, aquela criança, aquela criança. Como é bonito isso. Como é bonito saber que eu posso vencer a dor. Que eu posso vencer a dor, porque eu sou filho de Deus. Tem uma coisa importante, muito importante. Eu tenho medo de morrer. Eu só digo uma coisa, pode me chamar o que vocês quiserem. Só tem medo de morrer aquele que tem o rabo preso. Porque aquele que viveu uma vida digna, aquele que viveu uma vida cristã, uma vida normal, não precisa ser santo, não. E nem tanto ser o diabo, que não existe, é modo de dizer. Uma vida normal. Eu tenho certeza que serão recebidos no mundo espiritual magnificamente. Então não tenho medo de morrer. E além de ter medo de morrer, depois quando estão lá no ministério da reencarnação, tem medo de nascer. Tem medo de nascer. E, a minha opinião,
É mais difícil nascer do que morrer. É muito mais difícil, principalmente quando chegamos para o Ministério da Reencarnação, fazermos a nossa reunião com aqueles que vão nos receber. Às vezes são entes muito amados, às vezes não. Às vezes vão nos receber por compromisso, dívida. Então é difícil, sim. É difícil. Mas ter medo. Como é difícil ter medo. Tudo bem. Mas o medo, ele é coberto pela fé. Daqui a pouco nós vamos falar aqui da fé. Mas tem uma coisa que nós somos simplesmente os pioneiros, os campeões de julgar. Ah, como nós gostamos de julgar. Como é fácil julgar. Você veio com essa roupa aqui no centro no mês passado, veio de novo. Oh, o sapato dela, oh, a camisa dele está rasgada. Nós julgamos, saímos por aí fazendo julgamento. E não é só vocês não, eu também faço julgamento. Eu vou contar uma historinha para vocês, que eu sempre digo, tirado da vida do Manur. Eu trabalhava em Cambé, morava em Arapongas, passava num desvio para não pagar pedágio. Todo dia passava naquele desvio, tudo certo. Um dia, eu passei lá, tinha um senhor de cor sentado num barranco. Eu achei um semblante maravilhoso, bonito, sereno. E eu sempre gostei de levar na minha mochilinha. Aquele tempo não era fácil ter celular. Eu tinha uma maquininha de tirar foto. Eu fui e perguntei para ele: meu senhor, eu posso tirar umas fotos suas? Ele falou: sim, com certeza, pode tirar umas fotos minhas. E sentou, não fez pose, não, continua da mesma maneira que ele estava. Eu tirei umas 5 ou 6 fotos e guardei a máquina. Peguei uma bolsinha de moeda que eu tinha, eu sempre carrego até hoje. Peguei todas as moedas e dei para ele. O que aconteceu? Ele pegou aquelas moedas e começou a contar. Foi na mão, começou a contar. E eu olhando para ele, falei: caramba, ele vai me dizer para mim que é pouco. Ele não vai estar contente com essas moedas. E fiquei pensando, o que ele vai falar para mim com essas moedas? Ao longo do tempo ele separou as moedas, falou: filho, essas moedas nessa mão já dá para mim. Leva essas que você pode precisar. A carapuça fez assim, voltou, foi lá. O julgamento que eu estava fazendo daquele homem. E o que ele fez. Que coisa linda. E voltando a falar do medo. O medo acontece no dia a dia da nossa vida. E eu vou contar uma das histórias que eu senti com tanto medo,
E eu não sei o que aconteceu, eu senti medo. Um dia, à tarde, eu estava sozinho, no centro chegou um amigo meu, falou: Manolo, lá na Vila Operária tem um problema com um rapaz que está mediunizado e está dando problema. Vamos lá? E vamos. Eu nunca falei não para ninguém, mas eu subi no carro dele e nós fomos para a Vila Operária, um tanto coisa distante, em Paravaraí, um tanto coisa distante da cidade. E cheguei lá, a rua tomada por gente, já estava, o barraco já estava armado, e quando eu vi, eu estava numa sala, fechado, por fora, com um rapaz de uns 20 e poucos anos, mediunizado, a sala toda cheia de vela, todas acesas, uns 10 copinhos de cachaça no chão. Na parede tinha aquelas prateleiras assim de bebida, que geralmente tem no bar, estava cheio de bebida. O que eu fiz? Senti pavor, falei, eu vou fazer o quê? Mas acontece o seguinte, nessa hora, nós temos que lembrar do nosso povo. Eu perguntei, o que eu faço? Ele falou, senta. E eu sentei. O rapaz pegou um copo de cachaça, falou, toma. Falei, não vou tomar. Toma. Não vou tomar. Ele pegou o outro, toma. Não vou tomar, e de agora em diante nem você. Ele falou, eu vou, eu tomei. Pegou o terceiro copo de cachaça, embriagado o espírito, embriagado a mediunidade. Ele foi na parede, pegou uma garrafa de champanhe, chegou em mim, falou, ou você toma, eu vou te matar. Levantou a garrafa para mim, falei, vai não. Vai não. E nessa hora eu pensei, pai, agora. Mas eu olhei do lado, tinha espíritos em volta. E ele não conseguiu abaixar a mão e pegou a garrafa, tacou na parede. Explodiu. Lá fora tinha carrinho de sorvete, nego apostando que ele ia me matar, carrinho de pipoca, tinha tudo, o barraco estava formado lá. Ele sentou, por uns 2, 3 minutos, pegou outro copo de garrafa, de pinga, falou, toma. Falei, já falei que não vou tomar e não, você também não. Eu pensei que ia entrar naquilo e não consegui. A bebida era demais, estava todo impregnado pelo álcool. Ele levantou, pegou outra garrafa. Mas, o que a espiritualidade fez? Nós dificilmente não conseguiríamos tirar aquele espírito embriagado de uma mediunidade embriagada. Ele escorregou, caiu, e um caco de vidro pegou na mão dele, praticamente atravessou. O espírito que estava com ele, nessa hora, fugiu, foi embora. Simplesmente na hora do pega, eles não ficam. Quem não leu, por exemplo, Vingança de um Judeu, vê, o espírito levou a moça até na hora do desencarne, pelo suicídio, depois correu, foi embora. São espíritos, não vamos julgar, um pouco mais atrasados. Aí veio o socorrista, um caso, mas eu tive medo, enfim.
Eu tive medo, sim. Mas esse medo transformou-se numa coragem tão grande quando os Espíritos me falam: meu filho, nós estávamos junto com você. Nós estávamos junto com você. Se você veio aqui, nada acontece por acaso. Você veio pela necessidade. Praticamente na redondeza, você era o único que poderia tirá-lo daqui, do espírito e a mobilidade, sem muito ferimento, sem muita coisa. Logo em seguida chegou a polícia armada, querendo atirar. Um final feliz praticamente. Mas e daí? O medo, o que nós precisamos para vencer o medo? A fé. É a fé. Não é bater no peito e dizer que tem fé. Porque vocês podem notar, no Evangelho, e muitos falam, a fé remove montanhas. A fé remove montanhas. Mas acontece o seguinte, tenha atenção, quando a água chega no pé da montanha, que ela não consegue subir, o que ela faz? Ela contorna. Muitas vezes é o que nós temos que fazer. Contornar aquilo que não podemos fazer com amor, com paz. Vocês querem ver o tamanho da fé? O que é a fé que está num dos contos do Evangelho? Vamos lá buscar. O cego de Jericó. O cego de Jericó, 3 dias antes de Jesus passar por onde ele ia passar, naquela estrada do poço de Jericó, ele ficou sabendo que Jesus ia passar por lá. Ele já foi lá e sentou-se num lugar que a mente dele dizia que ele podia sentar e ia encontrar Jesus. Tudo bem. Essa é uma história tão simples. Ele foi lá, sentou, esperando Jesus. Mas tem outra coisa por trás. Lá, naquela região, controlada ainda por Roma, Roma podia ser o que fosse, mas tinha uma legislação perfeita. Nós temos na nossa Constituição, até hoje, leis que foi trazido de Roma. Então, dizia numa lei que quem precisasse pedir esmola precisava ir na prefeitura lá da cidade, provar que era necessitado e recebia, quando provava, recebia uma capa, que com essa capa você podia morar. Você já pensaram quanto valia essa capa? Pedir esmola até hoje dá dinheiro. Entendeu? Essa capa era cobiçada. Qual pessoa que não queria essa capa para pedir esmola? Todos. Aí então passou Jesus e ele simplesmente gritou: mestre, mestre,
Vocês já notaram que todas as curas de Jesus, ele nunca foi oferecer a ninguém para ser curado? Todos aqueles que foram curados foram até ele. Ele não foi em busca de ninguém. Então eu digo, tudo tem a sua hora. Todos aqueles que curou foram procurar Jesus. E aconteceu simplesmente o seguinte: Jesus foi até o mendigo, perguntou a ele: que queres de mim? Eu quero que me cure, Senhor. E joga essa capa fora. Ele não titubeou um minuto. Ele pegou a capa e jogou longe. Olha, ele foi um formigueiro para pegar aquela capa, porque era tudo sangue. Olha a fé desse homem, sabendo que Jesus ia curar. Aquela fé inteira. Aí aconteceu, Jesus veio, fez o barrinho, colocou e mandou ele até o poço de Jericó a lavar os olhos. Era um cego de nascença. E a fé continuou porque ele foi chamado lá no Sinédrio para falar com os doutores da lei. E um deles lhe perguntou: quem foi te curou? Não sei. Eu só sei que eu não enxergava, agora vejo. Eu só sei que eu não enxergava, agora vejo. Que fé, que coisa extraordinária, que amor. É fabuloso ler, ouvir e sentir essa fé. Voltamos ao Evangelho. A mulher que tinha 12 anos com o fluxo menstrual. Até aí não é nada. Mas lá, aquela época, a mulher menstruada era suja. Ela não podia estar em convívio com ninguém. Ela não podia simplesmente chegar perto de ninguém, que ela era expulsa. Vocês já pensaram? 12 anos? O que essa mulher sofreu? O que essa mulher sofreu nesse período? E o medo voltou de chegar perto de Jesus. E o medo de ser expulsa. Olha, Jesus perguntou para os apóstolos: quantas pessoas tinham aqui? Tinha 5.000 pessoas. Naquela época, as mulheres e as crianças não eram contadas. Vocês imaginam o medo dessa mulher? E ela vai e toca nas vestes. Jesus percebeu na hora quem me tocou. Os apóstolos: mestre, quem te tocou? Todo mundo tocou. Não. Saiu uma virtude de quem me tocou. O medo da mulher aumentou ainda mais, até Jesus voltar a ela e dizer: você está curado. Fé.
E assim nós podemos, cada página do Evangelho, sentirmos a fé, sentirmos aquilo que nos aproxima mais de Deus, sentirmos aquilo que nos leva a Jesus, porque Ele nos disse: as almas que meu Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. E Jesus tem que prestar conta. Mas como é sublime saber que Jesus, nosso irmão, não esquece de nós, nenhum momento, porque sempre encontramos com Ele, porque Ele nos diz sempre: aonde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, a minha presença é garantida. Veja, pensar que glória para mim, que coisa mais linda está no Senhor Jesus. O espírito de excelência que Ele deu, o espírito mais puro que pisou nessa terra. Meus irmãos, para terminar, eu quero dizer para vocês que cada um de vocês tem um propósito. 24 horas por dia. 7 dias por semana. 30 ou 31 dias por mês. 375 dias por ano e mais um pouco. Faça amizade com Ele. Não vire as costas para Ele, não. Ele precisa te ajudar. Mas se você virar as costas para Ele, vai ser muito difícil de você ser ajudado. Não é virar as costas. É ser pensar. As suas coisas. É a falta de amor. É a falta daquele calor amigo igual nós temos. Porque ao sair por aquela porta, temos que sair bem melhor do que entramos. Porque nós aprendemos o amor, o medo, a fé, até julgar. Nós aprendemos tudo isso. Agora precisamos perdoar. Presta atenção, não é só termos dinheiro material, é saber o que vamos fazer com ele. Isso é igual ter fé, ter amor, ter tudo aquilo que precisamos para pôr em prática. Porque nós vamos voltar para o mundo espiritual. Vamos voltar com a bagagem completa de benfeitoria, de amor, de paz, de tranquilidade em tudo aquilo que fizemos aqui na terra, em tudo aquilo que vamos levar para a vida. Vamos lembrar daquelas pessoas que eu falei aqui antes de começar. Tenho certeza que todos eles vão nos encontrar. E nunca diga a palavra: eu perdi o ano que perdi. Não, ninguém perde nada. Porque se nós formos lá no livro dos Google, dicionário, vamos achar: perdeu, sumiu, desapareceu, não existe mais. Isso não acontece, porque todos estão simplesmente na guarda de Deus, na casa do meu Pai
há muitas moradas e uma delas. Que Deus nos abençoe.